jeito acabou. Boa sorte, tudo são só palavras. Daniel Vorcaro cantando num luxuoso luau. Ninguém sabe bem os detalhes do orçamento desse vídeo, mas dá para concluir que não fica tão longe assim do padrão de produção de um Dark Horse da vida. Um resort foi todo fechado para essa festa. A decoração é caprichadíssima, centenas de velas. As imagens foram captadas pelo que parece ser uma grande equipe de cinegrafistas. Muitas câmeras, drone, tudinho. Infelizmente o som não é tão bom quanto a imagem. E as reações a uma peça como essa mostram que nem as desafinadas impedem o brasileiro de acessar todo o peso simbólico desse registro. Tá aí, alguém escreve, pô, a vibe desse vídeo, ainda mais quando o Vorcaro aparece com a praia no fundo, parece aquelas cenas de série que tá dando tudo certo antes do caos acontecer. O final feliz que no fim não existiu, ao que alguém completa. Dá até para imaginar o Fade to Black, 2 anos depois. E aí vem um terceiro comentário. Esse cara gastou todo o nosso dinheiro muito melhor que a gente teria feito. Soltem o homem. Soltar já seria demais, né? O que conseguiram foi colocar ele de volta numa cela especial, mais compatível com quem frequentava o resort. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por esse caso na corte, autorizou a volta do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele vinha reclamando principalmente do que diz respeito à higiene, né? O vaso sanitário no chão e também um cano com água fria que ele utilizava para tomar banho. E o destaque foi todo para a cela especial, claro, mas quem prestasse atenção no noticiário ia captar uma outra informação sobre o Daniel Vorcaro. Na decisão, o ministro citou manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre os riscos da transferência para a cela comum devido à exposição do caso e à possibilidade de contato com outros integrantes da suposta organização criminosa. Também hoje, um dos advogados de Vorcaro, José Luiz de Oliveira Lima, deixou a equipe de defesa do banqueiro. A saída do advogado é muito relevante, até porque não é qualquer advogado, é José Luiz Oliveira Lima, que ao longo dos últimos anos se revelou um mestre da delação premiada. O Vorcaro até tinha uma proposta de delação premiada em mãos, só que a PF concluiu que não ia ajudar muita coisa, e aí rejeitou. O José Oliveira estava por trás disso. E essa saída dele agora indica muito claramente que a possibilidade de um acordo com a Procuradoria-Geral da República dessa delação não vai seguir os critérios que têm sido preponderantes para os acordos da Polícia Federal. É como se eles estivessem tentando, tanto para a PGR, uma espécie de tentativa de contornar a PF, mostrar autoridade, e para o Daniel Vorcaro tentar ainda assim algum benefício, mesmo que entregando muito pouco. Então o recado que fica disso é bem esquisito. Esquisito, sem dúvida, mas uma esquisitice familiar ainda assim, porque tudo isso é muito parecido com o que anda acontecendo na campanha de Flávio Bolsonaro. Por lá, quem abandonou o barco não foi o advogado, mas sim o marqueteiro. E parece que foi embora aos berros, murros, coisa feia. Tá bom, pelo amor de Deus, vai não. Gritos, socos na mesa e dedo na cara. A saída caótica de Marcelão, do QG de Flávio Bolsonaro. E o Marcelão não é qualquer um, é o marqueteiro. No texto. No QG da pré-campanha de Flávio, no Lago Sul, em Brasília, Marcelão surtou. Meteu o dedo na cara de diferentes integrantes da campanha de Flávio e, mais grave, ameaçou pegar aos berros os traidores que, na visão dele, haviam vazado para a imprensa informações que desabonaram seu currículo de marqueteiro e a campanha de Flávio. Depois de esmurrar uma mesa de vidro e quebrar coisas na produtora
e de ameaçar a equipe que trabalhava com ele, que ambiente de trabalho, o tempo fechou para Marcelão. O surto chegou até a cúpula do Partido Liberal, levando um cacique a procurar Flávio Bolsonaro para relatar o comportamento caótico no QG. Marcelão acabou trocado por decisão de Flávio Bolsonaro, mas conseguiu, segundo interlocutores dele, sair com a versão honrosa e tão mentirosa quanto as negativas de Flávio sobre Vorcaro, de que havia pedido para deixar o posto. Para o publicitário Marcelão, esse pode ser o final de um ótimo período, porque o Marcelão era um policial e um antigo conhecido da família Bolsonaro. Ele nunca tinha tido contato com a propaganda política, ao menos não um contato digno de nota. Mas aí, quando o bolsonarismo chegou ao poder, esse homem, sozinho, derrotou algumas das agências mais tradicionais do país e abocanhou um contrato atrás do outro. No governo federal, milhões e milhões, e também em estados em que o bolsonarismo tem aliados governando. Esse Marcelão era um cara da polícia, saiu não da melhor maneira possível e de repente virou um ás da publicidade institucional nacional, chegando a abocanhar um contrato de 300 milhões de reais com o estado de São Paulo para o ano de 2026. Tá? A agência dele derrotou agências mais do que estabelecidas no Brasil, como a Liu Lara, como a Calia, gente que está fazendo comunicação pública há muito tempo, e a agência dele derrotou em São Paulo. Por algum motivo, depois de ter feito uma licitação por melhor opção, né, melhor serviço, o governo de São Paulo decidiu cancelar o contrato. É uma história de sucesso, mas que pelo jeito começou a dar errado quando ele resolveu desfrutar desse sucesso. Tem uma viagem à Disney no meio da história. Adivinha onde ele estava, Sarza? Onde? Na Disney. Na Disney? O pau torando, para falar português claro, o pau torando na campanha, o candidato dando uma explicação que não durava por 12 horas e o cara estava na Disney e não voltou. E aí a culpa é do coordenador da campanha. Nada contra nem nada a favor o senador Rogério Marinho, mas assim, né, se você tá ganhando dinheiro para coordenar uma campanha, você não fica na Disney na hora que a bomba estoura no colo do seu candidato, né? Colo não. Oficialmente, ninguém fala nem de murro na mesa e muito menos sobre Disney. Segundo a nota oficial, Marcelão saiu da pré-campanha porque quis. E quem tentar encontrar o Marcelão para perguntar para ele por que é que ele quis sair, não vai conseguir. Parece que o cara se enfiou numa caverna. E se enfiar numa caverna é sempre um experimento interessante, né? Um parêntese para falar disso, vai. Michel Siffer é um cientista que passou 200 dias isolado numa caverna, sem nem ver a luz do sol. Aí, sem a pressão do relógio, o corpo dele relaxou e adotou naturalmente um ciclo diário não de 24, mas sim de 25 horas. Uma das conclusões desse experimento é de que fora da caverna, o mundo submete cada um de nós a um ritmo que é diferente do biológico. Existe uma necessidade de adaptar o que acontece dentro de você ao que está acontecendo fora. E eliminar certas variáveis do cotidiano ajuda a ter mais tempo, a ter mais margem para promover essa adaptação. Simplificar o vestuário ajuda, e a tecnologia está aí para isso. As peças da Insider são versáteis e devolvem uns minutos muito preciosos para o seu dia a dia. Não amassam fácil, não pegam cheiro, aguentam mais tempo sem lavar e duram muito. Destaque para a calça Future Form, pensada para ser funcional em todas as situações, do trabalho à academia, incluindo um bolso com zíper, que é para não dar mole no transporte público também, né? Muito útil. Protege o seu dinheiro, tal qual os descontos do site da Insider. Tem descontos bem legais lá nesse mês. E com o meu cupom Álvaro Borba, você soma outras vantagens a esses descontos que já estão lá. É um cupom dinâmico e com condições muito especiais, que só valem até o dia 25 de maio. Descontos de 30% para novos clientes e de 10% para clientes recorrentes. Muito obrigado, Insider. E agora, de volta ao nosso tema principal. Já viram aí como anda a vida dos bolsonaristas, que ousaram dizer que talvez, quem sabe, numa dessas, o Flávio Bolsonaro seja corrupto? Eles estão sendo chamados de doidos. Vocês estão vendo a campanha de difamação
de assassinato de reputação, da qual estou sendo alvo. Pela turma do Eduardo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Não adianta ficar insinuando que eu estou com problemas mentais, porque vocês estão vendo que não é o caso. E os que chamam o Constantino de louco agora nunca questionaram a sanidade dele lá atrás. Quando, por exemplo, ele disse que era mais bonito e mais sexy que a atriz Scarlett Johansson. Sabe quem é, né? Aquela que é conhecida pela voz sedutora da namorada de inteligência artificial do filme Her, também pela Viúva Negra da Marvel e pela deusa drogada Lucy, do filme Lucy, a deusa drogada. Quando o Constantino fez essa comparação tão sóbria, tão técnica, ninguém reclamou. Agora é que ele tá louco. Eu estou bem. O Brasil não está bem. A direita não está bem. O nosso candidato, com condições de derrotar o Lula, é frágil. E falar tudo isso não é ser traidor e não é ter desprezo pelo bolsonarista. Infelizmente, a Scarlett Johansson ainda não se manifestou sobre a fragilidade da candidatura do Flávio Bolsonaro. E tudo bem para mim, porque a opinião de atriz que me interessa é a da Luana Piovani. Talvez pela forma como ela expressa, que é sempre puro entretenimento, né? E vamos combinar que a Luana Piovani tinha mesmo tudo para ser a primeira celebridade, pedindo não apenas que o Flávio desista de concorrer, mas também pedindo que ele seja preso logo de uma vez. Cara, que confusão, que pocilga, né? É o nosso país, que coisa de doido. Como é que o Bolsonaro, não tô falando o pai não, o filho não tá preso. Ele tem que ser preso, tem que sair uma ordem de prisão. Porque já se tem tudo, gente, mas ninguém faz nada. É estarrecedor mesmo, assim. O áudio dos milhões pro filme. Todo mundo sabe quanto custa um filme, gente. O cara ainda tendo o direito de ser candidato. Enquanto isso, no bloco dos ex-aliados do bolsonarismo, a primeira a fazer coro pela prisão do Flávio foi a Joyce Hasselman. Gente, com tudo que ele acumulou até agora, ele tem todos os predicados para ser preso, para ir para trás das grades. Ele não pode ficar solto, não. Ele é um homem com estreitas relações com o Vorcaro e claramente o filme foi usado para lavagem de dinheiro. Porque o valor é absurdo, é muito maior que grandes produções hollywoodianas de verdade. A gente está falando aqui de 134 milhões de reais, né, dos quais, desses que são 24 milhões de dólares, dos quais 10 milhões o Flávio já levou e sabe-se lá aonde está esse dinheiro, né? Como esse dinheiro vai voltar para ele, porque certamente é lavagem de dinheiro. A gente vai ver quando chegar o filme aí do Jair Bolsonaro, né? Que de grande produção não tem coisa nenhuma. Não tem condições da candidatura de Flávio Bolsonaro se manter em pé. E ao que tudo indica, a Joyce vai ter companhia no bloco dos ex-aliados do bolsonarismo. O bloco vai crescer. As imagens dessa coletiva de imprensa, histórica aliás, se tornaram um meme por causa da cara do Sérgio Moro. Só que a gente fica olhando demais para ele e a gente acaba esquecendo quão desfalcado estava esse time aí. A gente esquece de pensar em quem deveria estar ali e não estava, passando aquele carão ali. Agora, o Sérgio Moro, de pirata, o Sérgio Moro ainda se prestou a esse papel. Tem gente que nem isso, tipo o Nicolas Ferreira não foi. Então, o Nicolas Ferreira tá esperando ver para que lado bate o vento para ele seguir o vento, né? Então ele tá dando aquelas declarações vasilinas do tipo assim, não, vamos ver, esperar, né? Direito à defesa, não sei o que lá. Não defende nem ataca. Já o Cleitinho, senador por Minas Gerais, possível talvez, quem sabe, candidato a presidente, cotado para ser candidato a governador de Minas, ele pode ser tudo. Esse é verdadeiramente um político quântico, a personificação da física quântica na política, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum também. Esse daí tá mais mudo do que passarinho na muda, entendeu? Não abre o bico, e o que é muito indicativo, né? Porque, teoricamente, ele seria um aliado do Flávio, mas não é um bolsonarista raiz, muito pelo contrário. Então, sabe-se lá o que acontecerá. Em suma, o quadro mudou. São apoios que fazem falta. É natural que se especule sobre a substituição do candidato Flávio Bolsonaro.
porque a campanha dele está instável. Já mudou o marqueteiro, disso você já sabe, mas também tem troca na coordenação e na assessoria de imprensa. O Rogério Marinho, que é o coordenador geral da campanha, também começa um rumor em relação ao papel dele na campanha. A Letícia Casado do UOL publica essa informação, inclusive, de que ele vai deixar de ser uma coisa para ser outra. O Rodrigo Sacconi, que é o assessor do Rogério Marinho, muito ligado a ele, deixaria de ser o assessor de imprensa da campanha, mas da coordenação de um monte de... uma zona, em outras palavras. Somados, esses relatos sobre a campanha do Flávio sugerem uma falta de um centro decisório estável. Parece que está faltando um cérebro para a campanha, está faltando racionalidade. E sem condições de recorrer a um processo decisório coletivo, organizado, aí essa campanha apela, meio que por instinto, aquilo que já funcionou antes. E o que é que já funcionou antes para o bolsonarismo? Vitimização, e não é o que eu acho, é a tendência apontada pela antropóloga Isabela Calil. O bolsonarismo, ele se alimenta de um enquadramento de coitadismo, né? De estar sendo perseguido. Digamos que o efeito facada, né? Fui vítima, há uma conspiração, eles não querem que você saiba, tudo é feito, né? O judiciário é feito para prejudicar a minha campanha. O bolsonarismo construiu, digamos, uma base muito forte disso e sabe utilizar isso. Flávio está utilizando. Inclusive, quando a gente vai olhar esse dado, que é 88% acha que tem que manter a candidatura, mas 2% que não sabe, então 90% dos eleitores do Flávio, é porque esse enquadramento entre os eleitores do Flávio está surtindo efeito, que é, eles estão fazendo de tudo para prejudicar a minha campanha, era uma coisa inocente. Então, ou seja, essa ideia de ser perseguido funciona muito entre o bolsonarismo. Então, eu acho que esse enquadramento, ele pode sim ser muito forte. Horas depois da professora Isabela ter concedido essa entrevista, o Flávio Bolsonaro lançou mais um vídeo da campanha dele. Na nova peça, Flávio se diz perseguido, mostra seu colete à prova de balas e avisa que poderia até ser vítima de uma tentativa de atentado. Tamanha é a perseguição contra esse candidato. A Isabela Calil acertou em cheio. Sinal de que, apesar de todo o caos que cerca essa campanha, ela continua sendo meio previsível. Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, gostaria de mencionar apenas rapidamente essa reportagem aqui do Joelmir Tavares, no Valor Econômico. Pressionada, a campanha de Flávio Bolsonaro corre para anunciar porta-vozes para tentar desviar da crise Dark Horse. Crise Dark Horse é como o Valor Econômico escolheu chamar. De qualquer forma, a informação é essa, né? A campanha também está atrás de gente com a cara e a coragem para defender Flávio Bolsonaro de público. Resta saber se vão encontrar. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Rapaz, que missão difícil, hein? Fazer marketing de um produto horrível. O Marcelão, contam as fofocas, saiu dando soco na mesa, dando soco em alguém. Saiu no meio da gritaria. Esse Marcelão, eu de fato nunca tinha ouvido falar, mas teve aí o seu livramento, né? Gestão de crise. É difícil, porque eles mentem tanto que vai ser difícil uma gestão de crise fazer alguma coisa. O marqueteiro é como se fosse você tem que falar. Tem um momento ali, confissão, onde você tem que abrir tudo o que está acontecendo, ou tudo que aconteceu, ou tudo que poderá vir a acontecer em decorrência das decisões que você tomou, das posturas que você adotou. Parece que a crise ela não é só política, econômica e moral, né? Ela também é estética. O gosto desses caras é duvidoso, né? Bem, o cara devia estar em alguma ilha grega, fazendo um luau com cenário de filme, cantando uma musiquinha desafinada. E nem é João Gilberto, né? Sei lá. Essa situação do Vorcaro era para afundar a candidatura do Flávio. Mas as pessoas são tão cegas e tão contra
a esquerda, tem tanto nojinho do Lula, que eles vão suportar qualquer coisa, inclusive o que eles vivem pregando, que é um absurdo, a corrupção. Não tem marketing que mude alguém que não está lobotomizado a sua opinião. Não tem marketing que mude essa opinião. O cara, para querer ser marqueteiro de um Flávio Bolsonaro da vida, acho que de qualquer um dos Bolsonaros, tem que ser brabão mesmo e ter aquela mentalidade de que quem tem limite é município, porque eles não se ajudam, eles vão esticar a corda ao máximo, né? Vão mesmo, eles já provaram que não tem medo de esticar a corda. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que fazer videozinho comendo frango com farofa, vai fazer. Eles vão fazer o que for preciso. E o marqueteiro tem que ter um estômago forte e ser brabão mesmo de encarar isso aí. Não sei se tem dinheiro que pague isso não, tá? Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos que eu uso para te desejar um ótimo domingo. Um beijo e, como sempre, valeu!